Bom dia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que você possa só contemplá-lo pelo simples fato de ter acordado hoje de manhã. E se você não encontrou motivos para glorificar o nome de Deus, é só você respirar e ver o quanto é valioso você poder respirar sem a ajuda de nenhum aparelho, você poder respirar naturalmente. Eu fiz um passeio esses dias e agora na Páscoa, e eu fui no alto de uma montanha, depois eu vou até postar no Instagram, e lá o ar é muito difícil. E ali eu agradeci tanto a Deus pela respiração. Eu falei, nossa, quando eu descer daqui, eu vou agradecer todos os dias, porque como é difícil ficar sem ar. Como é difícil respirar num lugar tão alto. E como é fácil acordar e simplesmente respirar. Às vezes nós precisamos passar por diversidades, né, para dar valor naquilo que nós já temos. Eu, na minha jornada viajando por esses países, eu tenho aprendido a agradecer tanto a Deus pelo Brasil. Nós temos tantos benefícios, tantos privilégios no Brasil. Começar pela comida. Nós somos ricos aí no Brasil, acredite. Em muitas das coisas. Você, de repente, pode estar se sentindo sozinha diante das suas diversidades. Pode estar se sentindo frágil, impotente. Eu não sei o que você está passando, mas você pode se sentir incapaz. E eu sei que a história do que eu vou contar hoje vai fazer você entender que não existe isso. Que nós limitamos a nossa vida. Que nós servimos o mesmo Deus de Davi, de Abraão, o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus. E nós devemos de uma vez por todas entender isso. Então a história que eu conto hoje está em Juízes, não precisa abrir agora, do capítulo 4 ao 5, relata bem que o povo de Israel foi libertado do cativeiro dos seus inimigos sob a direção de uma mulher chamada Débora. Ela era juíza e também profetisa. Ela profetizou que uma mulher destruiria os líderes dos inimigos. A profecia foi cumprida quando uma mulher não israelita chamada Jael matou o líder dos exércitos inimigos. Essa história é incrível. O povo aprendeu que se confiasse no Senhor, poderia libertá-los. Então, Débora, uma mulher de liderança, sabedoria e coragem. E é exatamente o que você está precisando hoje, amada. Entender que às vezes a sua liderança, com sabedoria e com coragem, vai te ajudar a vencer os grandes inimigos das batalhas do seu dia. Certo? Se nós mergulharmos na história dessa mulher, com certeza nós vamos entender porque ela deixou um legado de liderança, sabedoria e coragem que ecoa através de séculos. Em um mundo que muitas vezes a gente subestima o papel das mulheres, Débora nos mostra que quando nós colocamos nas mãos de Deus, Ele nos capacita a cumprir grandes propósitos. Então a Débora foi uma mulher que confiou no Senhor. E ela, por confiar no Senhor, venceu um grande exército. Ela e Baraque, né, um grande guerreiro, venceram um exército que, com carros, com as carruagens da época que tinha o inimigo, não foi o suficiente para vencê-lo. Porque Deus criou até obstáculos, chuva, para que eles não conseguissem atravessar. Olha, a história é linda e eu não vou falar dela agora, eu vou falar dos feitos dessa mulher. Mas vale a pena você estudar a história de Débora. Ela é chamada para liderar Israel em um momento de muita crise. E assim, Débora, existe uma Débora em cada uma de nós que nos chama para a liderança. E de repente, aí na sua casa pode ser a maior luta que você está passando. De repente, na sua família. E Deus nos chama para ser luz e sal e guiar com amor e sabedoria. Assim como Débora guiou o povo de Israel no momento de turbulência. E ela era conhecida justamente por isso, pela sua sabedoria. E a história dela é incrível, porque ela aceita a fazer parte da guerra. E com muita estratégia,
ela vence o inimigo. Então, ela mandou chamar o Baraque, que é filho de Abinião, e ela, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai e leve gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro. Ou seja, ela cria uma estratégia com esse Baraque, para que os filhos, guiada pela sabedoria divina, claro, para que ela possa criar uma estratégia e vencer a batalha, que na verdade ela conta com a história de uma grande mulher também, que o rei pede abrigo na cabana dela, pede água para ela, e para tirar uma soneca, e ela ali consegue, com eles na mão, com ele na sua mão, consegue, enfim, matá-lo. Então é uma história que vale a pena, já contei aqui no devocional, vale a pena nós estudarmos essa história. Mas o que eu quero falar aqui é sobre os momentos de dificuldades e indecisão. E é nesses momentos que nós devemos confiar no Senhor, que Ele vai nos conceder discernimento para tomar as melhores decisões e buscarmos em oração, meditação a sua palavra. E uma das marcas distintas de Débora foi a coragem. Ela não apenas liderou Israel em tempos de guerra, mas também acompanhou Baraque ao campo de batalha, confiando em quem? Na promessa de Deus, que a vitória estava garantida. Olha só, ela já confiava na vitória. Ela saiu para um campo de batalha, uma mulher, venceu um exército, porque ela já confiava em Deus. E assim como ela, nós somos convidadas a ter ousadia. Eu estou preparando uma devocional só para falar de fé. Porque sem essa palavra, não adianta nem falar que servimos a Deus. Se nós não confiarmos em Deus no momento de dificuldade, como é que nós podemos dizer que confiamos em Deus? Confiança na promessa de Deus. Então a história de Débora nos lembra da fidelidade do poder de Deus em cumprir suas promessas. E apesar de tudo pode estar adverso, você pode ter perdido o controle de muitas coisas, não olhe para o problema, não olhe para o inimigo, olhe para o Deus que você serve. Confiar que Ele é fiel e se Ele prometeu, vai cumprir. Então nós devemos olhar para essa história, por isso eu convido você a ler o capítulo 4, o capítulo 5, o capítulo todo de Juízes. Leia, que eu tenho certeza que essa história vai te inspirar. Possamos seguir como Débora e entender que Deus nos dá ousadia. Que o seu coração possa estar inspirado na palavra do Senhor e buscar a palavra do Senhor, que qual sem fé é impossível agradar a Deus. Como está em 1 Coríntios 16, 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Também em 2 Coríntios 4 fala, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, o mesmo que teve Moisés, o mesmo que teve Abraão. Por isso falei, nós cremos também, por isso também falaremos. Eles creram, nós temos que crer também. E é isso que o Senhor nos convida nessa manhã. Que nós devemos confiar na história que o Senhor deixou para nós. Olha quantas histórias nós temos na Bíblia de mulheres, e eu quero falar de muitas delas essa manhã, nessas manhãs. De como o Senhor pode fazer uma grande obra na sua e na minha vida. Se nós tivermos coragem, ousadia e fé. E o inimigo quer roubar exatamente isso. A sua coragem, a sua ousadia e a sua fé. Então, às vezes, a submissão ao seu esposo, ao seu chefe, a nossa atitude deve ser de respeito. E muitas vezes, o seu adversário, que lá no caso representava o povo de Israel, de repente no seu caso, pode ser as suas lutas diárias.
Esse é o seu deserto. Esse é, é a sua batalha. Essa é a sua batalha. Então a submissão pode ser difícil em algumas situações, mas em Cristo está o exemplo perfeito de submissão ao Pai. Jesus foi submisso a Deus. Ele poderia falar não, mas ele fez por amor a Deus. Ele aceitou tudo que ele aceitou pelo amor a Deus, porque ele sabia da glória. Então nós devemos procurar ter uma atitude que às vezes a nossa autoridade, a nossa ousadia, rebeldia, está através de rebeldia e não de submissão. Então, olhar para essas mulheres da Bíblia, elas nos ensinam como com estratégia naquela época, essas mulheres, gente do céu. Quando eu paro para entender que isso aconteceu antes de Cristo. Então, nós precisamos entender de uma vez por todas que Débora tem muito a nos ensinar. Temos muito a aprender com ela. Então, por isso que Deus levantou Débora. Porque ela, não é porque ela era uma mulher melhor que outra, não, mas ela era uma mulher que confiava no Senhor. Tinha intimidade com o Senhor. Que Deus já usava a vida dela para falar com outras pessoas. Ela já era inspiradora de outras mulheres. Então, eu tenho certeza que você já conhece a história dela. Você já ouviu falar dela. E que nós fomos criadas para serem mulheres guerreiras. Então, ela foi uma mulher que ela era profetisa, juíza da sua época. Por quê? Porque ela é uma mulher que já trabalhava para o Senhor. E hoje poderia ser equivalente a uma mulher casada e que é profissional e que ajuda a sua comunidade, que trabalha na obra do Senhor. Independente da sua religião, que trabalha, porque a igreja que você frequenta não muda, o que muda é a fé. Amém? Então a Débora é um desenho de mulher de Deus. E à medida que você vai avançando na história dela, você vai entendendo o papel dela, de como ela foi guerreira. Amém? Então tenha em mente que assim como Débora venceu um exército, você também pode vencer se você confiar no Senhor. Ele vai mandar a sabedoria, a estratégia, porque o Senhor de Israel é o mesmo de hoje. E ela não tinha nem experiência em guerras, ela não tinha nenhuma condição, mas ela não tinha dúvida de que o Deus que ela servia era maior do que o inimigo que a ameaçava. Então, se ela não caminhasse com Deus, era impossível que ela ganharia ela seria massacrada pelos judeus. Então, Débora teve uma intimidade com Deus. E o povo de Israel era oprimido há mais de 20 anos. Eles tinham mais de 900 carros. Mas o Senhor deu estratégia para que ela vencesse todas as batalhas. Então, o que eu quero que você entenda nessa manhã, amada, que nós podemos aprender com essa história? Que nós podemos vencer qualquer batalha se nós estivermos alicerçada na palavra do Senhor. Então, claro que ela pode, com certeza, ter passado por incertezas e inseguranças, mas ela depositava no Senhor. E é isso que acontece conosco. Quando nós passamos por lutas, nós, com certeza, nos deixamos levar pela luta. Nós passamos até uma parte do tempo contando para as outras pessoas sobre os problemas que nós estamos passando. E é exatamente isso que o inimigo quer, porque aí ele te enfraquece, porque ele fala, olha o que está acontecendo, e você, como que a fé é algo daquilo que você não vê, é a certeza das coisas que não existem, o inimigo usa as coisas que existem para te intimidar e te afastar do alvo, porque sem a fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E por isso eu escolhi até a letra desse louvor que está tocando hoje aqui.
que é a coisa mais linda, não sei se você já ouviu. E ele fala, deixa, só escrever no YouTube, deixa. Fala, tá ansioso por quê? Você não faz ideia do que eu estou fazendo, nem tente entender, mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência, para você contar quando lá chegar. Você só enxerga perda, mas eu, livramento, porque antes do alívio tem sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz. Deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo, o amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa eu cuidar dos seus projetos, deixa eu cuidar dos seus sonhos, os meus planos são melhores. Amém? Então deixa Deus fazer e não permita que o inimigo roube a sua paz. Não permita que ele roube mais. Então declare que a partir de hoje você vai confiar plenamente no Senhor, você não vai se deixar abater pelo que está vendo aos seus olhos, pelo que você está vendo no dia a dia. E eu convido você a ir lá abrir sua Bíblia. Hoje eu não vou entregar na sua mão, hoje eu estou te dando a vara para você pescar. E você lê a história do Juízes, do capítulo 4 e 5. Lê o capítulo 4 e 5, que você vai conhecer a história de Débora. E você vai ficar encantada como o Senhor dá estratégia para uma mulher quando ela resolve servir a Deus. Então hoje o meu convite para você é que você conheça essa história. Eu posso resumir ela aqui, mas nada como você ir lá ver, porque o Senhor vai falar com você através dessa história. E essa semana eu devo colocar várias mulheres da Bíblia aqui para que você conheça onde estão essas passagens e aprenda com essas mulheres. E aprenda que o Senhor pode estar te chamando de Débora. Ele quer uma história com você. Ele quer viver uma história com você, o Senhor, uma história só sua e dele, para que você possa contar quando chegar a sua hora. Amém? A sua hora de contar os seus depoimentos, os seus testemunhos de vitória, que o inimigo tentou roubar até hoje, mas em nome de Jesus eu declaro que a sua vida vai ser uma bênção. E você que está chegando agora, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, porque com certeza alguma mulher compartilhou com você essa devocional. Então seja bem-vinda. Escreva o seu nome aqui no canal para que você receba as próximas devocionais. E se você já é de casa, dá o seu joinha, abençoa. Tá bom? Seja bem-vinda à nossa devocional para mulheres. Aqui todos os dias de manhã nós buscamos ao Senhor e conhecemos um pouquinho mais. Se aproximamos um pouquinho mais. Amém? Então vamos orar? Então põe a mão no seu coração e vamos orar juntas. Senhor, em nome de Jesus, nós aprendemos um pouco hoje sobre a história da Débora. Entendemos que essa mulher venceu um grande exército. E o Senhor deu estratégia e sabedoria para ela. Pai, olhando assim, parece fácil contar, mas uma mulher diante de um exército, encarar um exército, somente uma mulher que tem muita fé, para conseguir ao menos ter ousadia de se mover na direção dessa batalha. Ó Senhor, não só isso, mas ela venceu essa batalha. O Senhor deu a ela sabedoria, deu a ela direção, deu a ela confiança, todos os requisitos necessários para vencer. Ó Pai, eu não sei o que essa mulher que comigo ora está passando, mas eu creio que com certeza o Senhor já tem a estratégia, a resposta. Então a nossa oração é para que os nossos olhos espirituais se abram, para que possamos verdadeiramente confiar no Senhor e entregar os nossos caminhos do Senhor. Que o inimigo tem roubado o nosso tempo de oração, nos trazendo preocupações, medo e aflições. Mas em nome de Jesus, nessa manhã, o Senhor nos avisa, nos mostra que nós devemos investir o nosso tempo em oração no Senhor, porque é no Senhor que nós teremos a vitória. Em nome de Jesus. Por isso nós declaramos, em nome de Jesus, que o inimigo já caiu por terra, que ele levanta para cair. Em nome de Jesus, esse mal já está quebrado, esse mal já está consumado. O Senhor já venceu isso na cruz. E não há nenhum mal sobre nós, nenhuma doença, nenhuma enfermidade, nada, porque o Senhor já venceu. Em nome de Jesus, nós precisamos somente crer e tomar posse da nossa vitória. Então, em nome de Jesus, que eu oro, Senhor, e faço uma corrente assim com essa mulher aqui comigo, uma corrente de oração, para que juntos
nós possamos vencer, ó Pai, mais uma oração, e de oração em oração, aumentando a nossa fé. Porque a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E eu creio que cada manhã, essa mulher que comigo ora, ela está aquecida no seu Santo Espírito. Ela está buscando, ela está sedenta por ti, Senhor. E eu creio que o Senhor está enchendo ela agora. Ó, Pai, em nome de Jesus, que ela possa sentir a sua unção, o seu Espírito Santo agora, Pai. Em nome de Jesus, ela pode estar ouvindo isso na casa dela, no ônibus, indo para o trabalho ou em qualquer outro horário. Em nome de Jesus, que ela receba agora essa oração. Que ela receba agora a unção dessa oração. Em nome de Jesus. Porque eu creio, Pai, que o Senhor tem um grande plano na nossa vida. Um grande plano nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. E creio que já recebemos a nossa promessa. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então que você tenha um dia abençoado. E que seja realmente um dia de glória em glória. E que você possa entender que assim como Deus foi com Débora, Ele é comigo e Ele é contigo. E não importa qual é o exército, qual é a luta que você está passando. O importante é que você tenha um Deus. E esse Deus vai te dar vitória. Amém? Então, em nome de Jesus que eu te agradeço, um beijo no seu coração, e eu te aguardo ou na oração da noite ou amanhã na nossa devocional. E essa semana nós vamos falando um pouco dessas mulheres da Bíblia, que têm nos ensinado muito. E vá lá e assista. Assista, pode até assistir, no YouTube tem tantas histórias de Débora, vê um filme, com certeza vai te ajudar e vai aumentar a tua fé. Amém? Um dia abençoado para você e para mim. Aleluia.